Salmo de número 13, e assim diz a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua bendita palavra. Sabemos, ó Deus, que através dela o Senhor fala ao teu povo. Que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, nesta noite, mais uma vez, nos conduza no caminho do Senhor, os caminhos que o Senhor mesmo tem preparado para o teu povo, para que venhamos, ó Deus, viver de forma agradável a ti, de forma, ó Deus, que venhamos glorificar ao Senhor com as nossas vidas. Pedimos que o Senhor, assim, por misericórdia, por graça, nos fale nesta noite, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos, nós temos falado nos últimos domingos a respeito da pergunta, onde está Deus? E especialmente nos momentos onde nós vemos que o mal está diante dos nossos olhos e não há como negar que o mal existe, que os perversos existem, que aqueles então que cometem todo tipo de pecado e todo tipo de maldade estão diante de nós. Mais ainda, crentes, pessoas boas, pessoas que servem ao Senhor, muitas vezes são atingidos, são afligidos por situações difíceis, por momentos então em que aquilo que aparentemente é reprovável pela palavra do Senhor acontece contra aqueles que são tementes a Deus. Então, onde está Deus no meio dessa situação? Onde está Deus no meio disso e que não se revela, não se mostra? Talvez esse então seja o questionamento de muitas pessoas. Nós vemos então aqui, a partir do Salmo de número 11, como que Deus sim se faz presente nesses momentos. Deus revelará a sua justiça, Deus em um dado momento, em um determinado momento, Ele fará conhecer aqueles que são seus inimigos, aqueles que foram contra a palavra do Senhor, que viveram vidas perversas e ímpias. Deus então agirá, e Ele então convida a que os seus filhos descansem na soberania do Senhor, descansem de fato em que Deus está no controle de todas as coisas. Nesse Salmo de número 13, que nós lemos agora há pouco, ele fala justamente a respeito do tempo em que Deus não está agindo, ou do tempo em que nós somos levados a situações terríveis, situações difíceis, e Deus aparentemente não está fazendo nada. E então, aqui a pergunta que é feita no versículo 1 e o versículo de número 2, por 4 vezes a mesma pergunta, dizendo, até quando? Como que perguntando diante do Senhor, quanto tempo o Senhor ainda irá demorar para agir? Quanto tempo Deus ainda tomará uma decisão e virá então de socorro daqueles que são os seus filhos? Nós vemos então que diante dessa ausência da ação de Deus, ou quando Deus não responde, o que nós fazemos? O que deve então estar guardado e bem firme no nosso coração? Primeira coisa que esse salmo mostra nessa canção então de Davi, é que de fato nós temos questionamentos que são possíveis nós realizarmos diante do Senhor. E aqui o questionamento primeiro se dirige ao próprio Deus. Deus é aquele que o salmista se dirige e pergunta, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? O salmista se dirige primeiramente a Deus, perguntando a Deus, por que o Senhor se esqueceu de mim?
Por que o Senhor escondeu de mim o rosto? Certamente a maneira pelo qual o salmista está se dirigindo a Deus, ele reflita o momento então que ele olha e pensa, por que Deus então não está agindo? Porque aparentemente Deus se esqueceu de mim. Talvez aqui o contexto, de Davi, nessa perseguição que provavelmente ele estava sofrendo da parte de Saul, que queria neutralizá-lo, para que ele não subisse ao reinado, ou não subisse ao trono de Israel. Então, nesse momento, nesse período, obrigado, Luciano. Nesse momento, Davi, então, talvez ali visse, algumas pessoas dizendo, se Deus não está agindo para cuidar de Davi, certamente esse Deus ou não se importa com Davi, ou talvez Davi não seja de fato esse escolhido de Deus, esse ungido de Deus, e Deus não se importe com ele. Talvez esse seja o pensamento de muitas pessoas, quando estão passando por problemas, dificuldades, pensem, Deus não se importa comigo. Se Deus existe, Ele está se preocupando com outras coisas mais importantes e Ele se esqueceu de mim. Então Ele não vem ao meu encontro, Ele não se importa com minha dor e então Ele de fato se esqueceu. Talvez essa maneira, como Davi está se referindo a Deus, do esquecimento de Deus, seja justamente um alerta para nós. Porque, de fato, Deus não se esquece do seu povo. Aparentemente, quando nós pensamos que Deus tenha se esquecido de nós é que, na verdade, não temos o pensamento de forma clara, não temos o entendimento de forma clara. Deus sempre está presente na história do seu povo. Deus sempre está atuando e agindo em favor daqueles que são o seu povo. Nós, às vezes, é que sim, nos esquecemos de Deus. Nós, sim, muitas vezes, abandonamos a verdade, abandonamos uma vida reta diante do Senhor, temos tantas outras preocupações, tantas outras prioridades, e nós, sim, nos esquecemos do Senhor. Essa é uma maneira pela qual, repetidamente, as Escrituras nos convocam. Não se esqueçam do Senhor. Lembrem-se de onde vocês caíram. Voltem novamente para o caminho do Senhor. Essa é uma exortação que a palavra do Senhor não dá a Ele mesmo, dizendo, Deus, acorda. Se eu tenho um povo para cuidar, faz alguma coisa para salvar esse povo. Na verdade, a palavra do Senhor nos lembra a nós nos esquecemos do Senhor. Nós nos esquecemos da sua promessa, nós nos distanciamos do Senhor. Mas em alguns momentos, aparentemente, Deus parece que está se lembrando do Senhor e aparentemente Deus então teve um momento que se esqueceu. Essa é uma linguagem que as Escrituras dizem a respeito de um prenúncio da ação visível e poderosa de Deus, e então talvez seja isso aquilo que Davi está esperando. Senhor, assim como o Senhor no passado se levantou e agiu de forma poderosa e visível, o Senhor se levantou e agiu com um braço poderoso e resgatou o seu povo, também o Senhor faça isso conosco. E nós precisamos entender isso, para que nós não venhamos nos perder no pensamento que muitas vezes ocupa a nossa mente, como que dizendo, Deus não se lembra de mim. Deus não se esquece do seu povo. Talvez o rogo de Davi aqui é justamente para que Deus olhe de forma graciosa, se levante então de forma poderosa para que Ele venha socorrer o seu servo. O segundo questionamento da ação aqui, que está contra Davi, nós vemos aqui no versículo 2, é em direção à angústia que ele sente internamente no seu coração. Se nós olharmos aqui no versículo 2, diz, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia. Outra coisa que aflige então a Davi, não apenas o demorar de Deus em agir, mas a angústia que toma conta da alma de Davi, E ele se refere a essa angústia dizendo daquilo que está relutando dentro da sua alma, como alguém que tem algum tipo de
situação para resolver, e há um turbilhão de ideias na sua cabeça, um turbilhão de planos, né? Alguém que lá na alta madrugada, às vezes se acorda pensando no outro dia que tem que resolver um problema urgente, e ele pensa, se eu fizer assim, ou se eu fizer assado, se eu agir dessa maneira, então eu vou conseguir resolver o meu problema. Então há um turbilhão, né? Há uma alma que dentro de si está constantemente relutando e imaginando, e então essa angústia vai crescendo, porque cada vez que ele pensa em algum tipo de solução, outros problemas também começam a surgir. E aqui ele diz que quando ele está relutando dentro da sua alma, vem então a tristeza no coração cada dia. Alguns tradutores traduzem, né, essa expressão tristeza no coração, na verdade, como sendo dor no coração. É como que alguém que está querendo buscar uma posição confortável em uma cama de espinho, né? Em uma cama de prego. Cada vez que se mexe, ele encontra então uma ponta aguda que lembra ele que não há conforto possível. E então alguém, diante dos seus problemas, diante das aflições, relutando ou com aqueles milhares de planos na cabeça, ele chega à conclusão de que quanto mais ele tenta resolver, mais dor há no seu coração. Quanto ele mais deseja se libertar daquela situação, mais aflição ele consegue ter como recompensa dessa sua guerra interna. De fato, meus irmãos, até quando, né, será essa a situação de Davi? Era o que ele perguntava diante do Senhor. Até quando, Deus, eu dentro de mim colherei cada vez mais dor, colherei cada vez mais aflição? E em terceiro lugar, nós vemos aqui o questionamento de Davi, ainda no versículo 2, quando diz: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? A terceira forma que ele questiona aqui é que há um tempo onde parece que é infindável, em que todo momento seu inimigo está procurando retirar-lhe a vida, ou quer se levantar contra ele, ou quer lhe fazer mal. Ele então diz: até quando, Senhor? Porque parece que vez por vez vem uma outra situação, vem uma perseguição, e de fato ele então diz: quando, Senhor, não haverá mais inimigos? Ou quando eu não serei mais perseguido? Ou quando não haverá mais pessoas contra mim? Até quando então, de fato, eu experimentarei essa situação? Meus irmãos, nós vemos aqui, de fato, esses questionamentos serem questionamentos que são colocados de forma muito sinceras diante do Senhor. E a palavra do Senhor não nos proíbe questionar. A palavra do Senhor não nos diz, não pergunte a Deus, não questione, mas ela sim nos ensina de fato a termos uma mentalidade correta. Davi, talvez aqui, nesse clamor e na expressão de fato do sentimento humano, ele coloca que por muitas vezes nós não vemos a ação de Deus. Por muitas vezes a angústia então se apodera da nossa alma. Por muitas vezes pensamos que os inimigos são tantos, que as adversidades são tantas, que elas serão infindáveis. Mas percebam, meus irmãos, que tudo isso aqui, ele começa a partir da guerra do próprio coração. Porque quando ele diz, até quando, Senhor? E ele clama, ele então se dirige ao Senhor, ele está de fato expressando um desejo do coração. Se então a nossa mente não tem o entendimento correto, se a nossa mente não está de fato treinada na palavra do Senhor, os nossos questionamentos muitas vezes poderão nos conduzir a não ouvir aquilo que Deus está dizendo, ou não enxergarmos aquilo que Deus está fazendo. Às vezes, quando nós nos questionamos a respeito da ação de Deus, nós então estamos fechando o nosso coração e não percebemos aquilo que Deus já está fazendo. A obra de Deus que já é vigente, que mesmo em meio às tribulações, Deus já está atuando.
que mesmo então em meio às angústias que nos envolvem, nós então somos convidados a olharmos a Deus de maneira que Ele já está agindo. Talvez quando nós não vemos dessa forma, nós somos então tomados completamente por essas angústias e nós não temos mais nenhum tipo de esperança. É importante, meus irmãos, que seja ressaltado que essa guerra do coração, ela é vencida justamente pela verdade. Nós não vencemos as aflições e as angústias ou qualquer tipo de perseguição com a mentira do nosso próprio coração, nos enganando, como que dizendo, não vamos simplesmente ignorar os problemas que as coisas irão se resolver sozinhas. Vamos simplesmente relevar, vamos simplesmente fingir que essas coisas não existem, porque em algum momento essas coisas irão desaparecer. Não adianta, porque de fato o nosso coração, ele será dirigido e conduzido na direção correta quando nós trazemos de fato a verdade da palavra do Senhor. Nós vemos então, meus irmãos, que de fato o nosso coração, quando ele se questiona, quando ele se coloca diante do Senhor, indagando sobre aquilo que está acontecendo conosco, ele precisa se acalmar e se aquietar com a verdade da palavra do Senhor. Por isso não pode existir a divisão, quando nós pensamos que, quando nós precisamos de uma palavra que nos alimente, ou que nos faça ir adiante, ou uma palavra que seja de fato encorajadora, nós pensamos então que a palavra de doutrina não é também encorajadora. Por exemplo, quando nós falamos a respeito da doutrina da soberania de Deus. Quando se fala de um Deus soberano, que está controlando todas as coisas, que é Senhor sobre todas as coisas, que o mal não fugiu do seu controle e que os perversos, eles não prevalecerão para sempre. Esse Deus, então, soberano sobre tudo, a doutrina da soberania de Deus, é aquilo que nos encorajará em tempos de aflição, sabendo, Deus é soberano. A doutrina, então, que faz com que nós olhemos para Deus e digamos, Deus não se esqueceu de nós. A doutrina, então, faz com que nós olhemos para as nossas aflições e ela, então, venha calar a nossa angústia para que nós venhamos sossegar, de fato, na verdade do Senhor. Ela faz com que nós olhemos para os nossos inimigos e digamos, eles não são mais poderosos, mais fortes daquele Deus que, de fato, está governando sobre todas as coisas. Talvez, no nosso coração pequeno, na nossa angústia, muitas vezes nós fazemos esses questionamentos e eles então precisam ser respondidos de forma certa. Mas percebam aqui no texto ainda, meus irmãos, que Davi, mesmo questionando, ele ainda tem uma oração em relação a Deus, ou um clamor a Deus, no versículo 3 e o versículo de número 4. E ele clama a Deus de forma que ele pede a atenção de Deus e pede a resposta de Deus. Por que Deus então deve atender e responder ao clamor de Davi? Nós vemos aí no versículo 3, Davi dizer da seguinte forma, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Davi então diz duas coisas para que Deus então responda. Ele dá dois motivos, Deus, responde-me por causa dessas coisas. Primeira coisa, para que então ele não morra. E ele usa aqui duas figuras de linguagem para expressar isso. A primeira é da figura do olhar que é iluminado, dizendo, ilumina-me os olhos para que então eu não durma o sono da morte. Aqui é como a ideia de uma pessoa que está à beira da morte, que o brilho dos olhos então se esvai. Então, quando aquela pessoa, à medida que ela vai perdendo as suas forças, ela então vai escurecendo a sua vista e ela então já está mostrando que ela irá ser conduzida à morte. Então Davi clama ao Senhor, Senhor, ilumina os meus olhos. Não permita então que eu vá na direção da morte, traz novamente essa luz aos meus olhos. Então, a segunda metáfora diz, para que eu não durma o sono da morte. É como alguém que olha de forma externa, vê alguém, só o corpo, sem a alma,
e parece que está dormindo. Parece então que permanecerá naquela condição para sempre. E então ele diz: Senhor, que isso não aconteça comigo, que eu não caia nessa condição de sono eterno ou de morte eterna, e então eu venha morrer. Aqui a perspectiva de Davi é justamente de olhar para Deus como o doador da vida, aquele que faz com que os que estão em suas mãos permaneçam vivos para sempre. Segundo pedido de Davi, aqui no versículo 4, ele diz a respeito do inimigo que prevalece, como que mostrando: Senhor, ajuda-me diante dos meus inimigos, para que eles não digam que eles prevaleceram contra mim, e aquilo que eles dizem a respeito de mim seja considerado verdade. Talvez o pensamento fosse o seguinte: Davi, ele é amaldiçoado por Deus. Davi não é um eleito do Senhor. Davi não foi colocado como rei sobre Israel, por isso os seus inimigos prevaleceram contra ele. Então, ele não é parte do povo de Deus. Talvez aqui a ideia seja justamente de perecer, e no perecer não seja confirmada as promessas de Deus para Davi, e assim, então seus inimigos digam: está vendo, nós prevalecemos. Deus não amava Davi, Deus se esqueceu de Davi, tudo aquilo que foi prometido dizendo que era da parte de Deus para Davi, isso não é verdade. E então, Davi coloca essas duas promessas diante de Deus: Senhor, que eu não morra e que os meus inimigos não venham prevalecer contra mim. Mas é interessante, meus irmãos, que Davi, ele morre e ao longo da sua história, ele tem vários inimigos. Lá no livro de Atos, por exemplo, fala a respeito de Davi, e quando Pedro, diante da multidão, diz: Davi morreu e o seu túmulo está aqui diante de nós. Morreu. E de fato, quando nós olhamos Davi, no final da sua vida, é marcada também por uma série de outros inimigos que se levantam contra Davi. Talvez o mais claro desses inimigos fosse o seu próprio filho Absalão, que se levanta contra o seu pai, que quer roubar-lhe o trono, e ele então sai de Jerusalém fugido para proteger a sua própria vida. De fato, depois Absalão, ele não prevalece, Davi retorna novamente a Jerusalém, retoma o reinado, mas a verdade é que ele tem vários inimigos. Talvez então o que Davi está dizendo aqui nos faça perceber que o nosso clamor, ele vai além do que simplesmente um clamor de vida e de sossego contra os inimigos nesta vida. Porque quando nós olhamos aqui, nós vemos justamente a Cristo, é aquele que de fato livrou o seu povo da morte eterna. Cristo é aquele que de fato derrotou todos os seus inimigos. E quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que justamente é Ele que não permanece na morte. Cristo é aquele que faz com que todos os seus inimigos sejam subjugados debaixo de seus pés, e Ele venha vencer sobre cada um deles. Talvez, no momento ali na sexta-feira à noite, sexta-feira pela tarde, quando Cristo Jesus foi crucificado, levado à cruz, e então morre naquela cruz, é levado a um túmulo, e ali permanece durante esse tempo na morte. Alguns pensavam então que talvez Deus, de fato, não havia abençoado a Jesus. Ou talvez que esse Jesus não era o Cristo, aquele que havia sido reconhecido dentro da multidão como um profeta, como um operador de milagres, como aquele que libertaria o povo de Israel. Então, Jesus morto, de fato, não era aquilo que ele então havia dito ao povo. Mas, em Cristo Jesus, finalmente isso se cumpre. Em Cristo Jesus, sim, a morte já não tem mais poder. Em Cristo Jesus, sim, os inimigos não prevalecem contra ele. No domingo pela manhã, então, ao ressuscitar, ele diz: a morte foi vencida. No domingo pela manhã, os seus inimigos então são submetidos ao seu poder e são ali completamente aniquilados. De fato, meus irmãos, aquilo que Davi está dizendo é a demonstração
do nosso anseio para que de fato nós sejamos guardados e protegidos eternamente. De fato, nós vemos então em Cristo Jesus que nós seremos guardados pela morte e por aqueles que querem nos aniquilar. Interessante, meus irmãos, que quando nós olhamos dessa forma, as angústias da nossa vida, as coisas que acontecem ao nosso redor, eles tomam uma proporção muito menor. Porque então nós agora não olhamos simplesmente para dias passageiros, para intervalo de tempo que é pequeno. Nós agora olhamos então para a eternidade, sabendo que as nossas aflições, que os nossos inimigos, que aquilo que é contra a nossa vida, eles têm um poder extremamente limitado, porque Cristo Jesus, ele nos deu algo que é muito maior. Ele nos deu a promessa de que a nossa vida, ela permanecerá por muito mais tempo. E não apenas são as angústias desses dias, e não apenas a angústia e os contratempos desta vida. Nós temos então a Cristo que nos prometeu a eternidade. Diante disso, nós temos algumas confianças no nosso coração. E é o que Davi então diz aqui no versículo de número 5 e o versículo de número 6. Dessa confiança que Davi tem no Senhor. Versículo 5 diz: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Davi agora olha e diz: no que concerne a mim, no tocante a mim, no que deve então estar ocupando as minhas ações, ocupando o meu pensamento, é que o Senhor de fato é digno, que eu confie nele. E ele confia nesse Senhor, olhando então para a graça do Senhor. E é interessante ele olhar, porque essa graça é justamente a maneira amorosa que Deus trata o seu povo, dando ao seu povo muito mais daquilo que eles merecem. E assim então Davi diz: regozije-se o meu coração na tua salvação. Davi se alegra agora por causa da salvação que foi dada da parte do Senhor. É interessante, meus irmãos, que é justamente Davi se refere ao coração que é cheio de alegria. Lembra lá no versículo de número 2, ele fala justamente da tristeza do coração que causa dor, que causa angústia, que então por causa das dificuldades, às vezes uma mente perdida, questionando, sem rumo, sem direção, cada vez então que quer resolver os seus problemas, cada vez mais isso traz dor, dia após dia. Agora ele diz: por causa da salvação que eu tenho, meu coração se alegra. Jesus então é aquele que, ao trazer salvação ao seu povo, pode fazer então com que o seu povo, olhando na perspectiva correta, entendendo as dificuldades dessa vida na proporção correta, eles não têm medo, não se atemorizem, não se permitam então a perder diante dessas circunstâncias, mas pelo contrário, eles agora se regozijam no seu coração. É interessante, meus irmãos, porque é justamente isso que nos diz no Novo Testamento, né? Na alegria que é permanente no coração daqueles que foram salvos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, uma e outra vez ele diz: alegrai-vos no Senhor. E ele vai então várias vezes na carta dizer: tenham alegria no Senhor, porque de fato esse Senhor é aquele que tem redimido as nossas almas. Interessante, meus irmãos, porque quando nós não temos isso em mente, quando você não tem a perspectiva de que você é um salvo em Cristo Jesus, este mundo, as dores desse mundo, elas parecem ser insuportáveis. E às vezes elas parecem ser também sem proveito nenhum. Às vezes parece ser de que Deus de fato está brincando, porque talvez não tenha nenhum tipo de proveito que você passar por cada uma dessas aflições. Mas o Senhor então é aquele Deus que não se esqueceu, que está agindo, o Deus então que está moldando o nosso coração, o Deus que faz então com que agora a nossa esperança não seja simplesmente nessa vida, mas seja em Cristo Jesus que conquistou a morte. A nossa esperança agora de fato em Cristo Jesus
faz com que nós tenhamos essa alegria eterna. Irmãos, quando nós olhamos essa perspectiva, nós vemos, de fato, momentos difíceis, mas nós entendemos que há algo mais, que Deus está mudando o nosso coração, que Deus está usando as aflições, que Deus está usando os tempos difíceis para que se revele, de fato, aonde está a alegria do nosso coração. Aonde está, de fato, a nossa verdadeira felicidade? Se está no Senhor ou nas coisas que nós podemos enxergar e nós podemos manipular. Se nós, então, confiamos em Cristo, confiamos na graça do Senhor, nós encontramos, de fato, a alegria verdadeira na salvação de Cristo Jesus. Por último, ele diz aqui que ele confia no Senhor, na graça do Senhor, fazendo com que o seu coração cante. É interessante aqui ele utilizar o verbo no futuro, dizendo: eu cantarei ao Senhor. Talvez aqui, lembrando ainda de um momento que virá no futuro. Talvez dizendo: o Senhor é completamente fiel para fazer com que eu me estabeleça. Eu não sei o que acontecerá no futuro, mas eu sei que eu cantarei ao Senhor. Por causa da confiança na graça do Senhor, da salvação que é dada em Cristo Jesus, ele diz: eu cantarei. O que virá no futuro? O que reserva ao seu povo? Não se sabe. Mas ele diz: eu sei que eu cantarei ao Senhor. É interessante aqui, quando ele complementa essa frase do versículo 6, ele diz: porquanto me tem feito muito bem. Ele cantará ao Senhor, porque o Senhor, no passado, fez a ele muito bem. Outras traduções trazem da seguinte forma: Deus é aquele que tratou literalmente. E outras traduções trazem a respeito de uma generosidade de Deus. Como que está dizendo: eu não sei o que acontecerá no futuro, eu sei que eu cantarei ao Senhor, porque quando eu olho para trás, eu vejo que de fato Deus me tratou de forma muito melhor daquilo que eu merecia. Deus me tratou de uma forma que ela excede os meus merecimentos. De uma forma, então, que eu pude testemunhar que Deus me deu mais daquilo que eu merecia. Se de fato, meus irmãos, nós somos honestos e olhamos então para aquilo que Deus fez por nós no passado, nós vamos chegar à conclusão: Deus, de fato, me fez coisas, me deu mais daquilo que eu merecia. Talvez o exemplo mais claro para todos nós seja a própria salvação em Cristo Jesus. Nós não merecíamos a Cristo. Nenhum de nós merecíamos a Cristo. Nenhum de nós merecíamos que o Filho de Deus fosse levado à cruz do Calvário, morresse em favor de pecadores. Você não merecia que Cristo morresse por você. Mas então, quando você olha para trás e diz: Deus me tratou melhor daquilo que eu merecia. Enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que eu recebesse o perdão dos meus pecados. Então, como eu não vou cantar esse Senhor? Como eu não vou, então, abrir os meus lábios, louvar a Ele, mesmo em situações que aparentemente Deus nos manifesta, mesmo em situações que aparentemente há angústia, mesmo em situações em que inimigos se levantarem, eu posso cantar ao Senhor, porque quando eu olho para trás, eu vejo a Cristo Jesus que morreu por mim, e graciosamente Ele me salvou. Meus irmãos, isso faz com que pecadores possam ter confiança diante do Senhor. Talvez muitas pessoas hoje em dia, elas guiem suas vidas com base no merecimento. Eu mereço ser amado, eu mereço ser aceito, eu mereço ter reconhecimento das pessoas. E então, aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, ela é uma forma então de exigir que as pessoas venham me tratar de forma de acordo com aquilo que eu mereço. Mas como que nós apresentaremos isso diante do Senhor? Como que nós então diremos diante do Senhor: Senhor, eu não mereço estar passando por essa situação. Eu não mereço estar na condição que eu estou. Eu não mereço isso, Senhor.
que eu sou alguém correto, eu sou alguém que é merecedor, eu sou alguém que de fato merecia coisa melhor. Nós não merecemos. De fato, quando nós olhamos para trás e vemos aquilo que Deus fez de forma graciosa, é para que isso gere em nosso coração humildade diante do Senhor. Para que gere em nosso coração o desejo de buscarmos ao Senhor, não nos comportarmos como aqueles então que se esquecem do Senhor, esquecem do Deus Criador, andam pelos seus próprios caminhos e apenas se lembram do Senhor quando as coisas vêm apertar. Nós então, como pecadores remidos em Cristo Jesus, que reconhecem a sua graça, sabem que em Cristo Jesus Deus nos tratou de forma misericordiosa e graciosa. E quando então passarem por momentos de aflições, eles não duvidarão que Deus está ao seu lado. Eles dizem: não, Deus está comigo de fato, porque se Ele me salvou, Ele não me abandonará. Se em Cristo Jesus eu fui salvo, o Senhor não me dará graciosamente todas as outras coisas. Se em Cristo Jesus eu fui liberto do pecado, o Senhor então não me abandonará quando eu tiver que passar por aflições. Sei que o Senhor de fato está comigo. Por isso eu confio na graça do Senhor. Você pode de fato confiar nisso. Se o seu coração está firme em Cristo Jesus, se você crê na salvação que Cristo Jesus deu a você na cruz do Calvário, você pode então ter a mesma certeza que Davi teve, dizendo: Senhor é gracioso, eu posso confiar. E até mesmo quando você se deparar com os tempos onde aparentemente o Senhor se demora, você pode dizer: toca de mim, eu confio na graça do Senhor. Você pode até mesmo às vezes ter no seu coração algumas inquietações, mas você pode dizer: confio na graça do Senhor. Pode ser que pessoas se levantem contra você, você pode então descansar e saber: confio na graça do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor não tem abandonado o teu povo. O Senhor não tem se esquecido do teu povo. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está conosco o tempo inteiro. O Senhor não abandonou o teu povo eleito, o povo da aliança, e o deixou à sua própria vontade, à sua própria sorte, mas o Senhor mesmo tem conduzido as nossas vidas. Prova disso é Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, que nos trouxe vida, que iluminou os nossos olhos, que não permitiu que nós viéssemos morrer eternamente, que nos livrou de todos os nossos inimigos. Ele mesmo submeteu todos os seus inimigos sobre os seus pés. Por isso, nós confiamos na graça do Senhor. Por isso, nos alegramos, nos regozijamos diante da tua presença. Por isso, cantamos ao Senhor. Cantamos porque, quando olhamos para trás, vemos, ó Deus, como o Senhor tem sido gracioso e generoso conosco. Deus, não nos permita que a nossa mente, o nosso coração, nos derrote com pensamentos pecadores, com pensamentos pecaminosos, com dúvidas antibíblicas, que nos levem de forma contrária à revelação. Que nós então venhamos nos colocar de forma firme com a tua palavra na mente, no coração, resistindo a Deus aquilo que não vem da parte do Senhor. Ó Deus, ajuda-nos então a confiarmos na graça do Senhor. Assim, Pai, que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.